Durante décadas, milhares de pessoas afirmaram ter visto algo impossível: naves, luzes, entidades, visitantes. Mas e se a verdadeira questão não for quem eles são, e sim, por que estão interessados na humanidade? Quando ouvimos falar sobre extraterrestres, geralmente pensamos em tecnologia, naves, viagens interestelares, planetas distantes, mas algumas tradições antigas sugerem algo diferente. Talvez a questão nunca tenha sido sobre tecnologia, talvez tenha sido sempre sobre espiritualidade. Vem com a gente. There are many species, and I'm convinced they have different agendas. Just like maybe the United States, Russia, China might have different agendas. So if you say, well, what do Earthlings think? Well, who are you talking about? Are you talking about the Russians or the Americans or the Germans or who? And I think there have been face-to-face meetings, probably with species who look very much like humans. And some of them come from planets in our own solar system. And they are people who could be walking down the corridors of the Pentagon and would be unrecognized. Then there are other species, such as the Greys, for example, which are very distinct in their looks. They're short, they have very large heads, very long arms, and very big eyes. And they're more like the ones that we usually see in the cartoons of extraterrestrials. They're not little green men, which we used to say, little green men from Mars, but they're short, dark-skinned. Em seus últimos anos, Paul Hellyer fez declarações que chocaram o mundo. Ele afirmava que diferentes grupos extraterrestres estariam presentes na Terra. Independentemente de acreditarmos ou não em suas afirmações, existe um ponto interessante. As histórias e os relatos são extremamente semelhantes em diversas culturas e também nas civilizações antigas. Os relatos modernos frequentemente descrevem 4 grupos principais: Greys, nórdicos, insectoides e reptilianos. Mas seriam realmente espécies? Ou arquétipos de diferentes níveis de consciência? Ao que tudo indica, estes biótipos não são a definição de apenas 4 raças, mas várias raças que se enquadram nestes 4 arquétipos. Na Kabbalah existe um princípio muito importante. Nem toda inteligência existe somente no mundo físico. Nem tudo que possui consciência é humano. Existem diversos mundos e moradas espirituais, desde os mundos superiores quanto também os inferiores. Em nenhum momento podemos afirmar que o mundo físico circunde somente o que conhecemos como sistema solar ou até mesmo a galáxia. Segundo os estudos da Kabbalah, existem tanto mundos espirituais elevados, que são conhecidos como Olam Alamot, quanto também os mundos inferiores, chamados de Olam Hara. Então possuímos diversas moradas e diversos níveis de existência dentro tanto da espiritualidade
quanto também como o que entendemos como universo. What they were designated as by the United States government, extraterrestrial biological entities, EBs. So the EBs, that group of them, look very different. And they may have an agenda which is quite different from some of the others, because there are different degrees of spirituality. E se alguns desses seres não forem apenas visitantes de outros planetas? E se forem entidades capazes de manifestar os seus corpos biológicos de forma temporária? O próprio termo entidade se refere a uma existência sem uma definição precisa. Pode possuir formas e escolhas independente da realidade física ou meio terrestre como conhecemos. Isso se encaixa perfeitamente com textos antigos quando relatam sobre as presenças e a existência de Shedim, que são popularmente traduzidos como demônios, mas são seres que interagem entre a realidade espiritual e a realidade física, possuindo também um livre-arbítrio, assim como nós possuímos. Textos judaicos antigos mencionam seres chamados Shedim, nem humanos, nem anjos, nem totalmente materiais. No Talmud Bavli encontramos uma passagem famosa que relata estes seres. Se o olho tivesse permissão para vê-los, nenhuma criatura suportaria sua presença. O texto continua afirmando que eles estariam ao redor dos seres humanos em números muito grandes. Os Shedim são frequentemente mal compreendidos. Eles não são simplesmente demônios, como os relatos que vêm muitas vezes das linhas religiosas. São chamados de inteligências intermediárias. São seres que ocupam uma área em diferentes estados da realidade, podendo tanto assumir formas etéricas quanto também formas físicas. Em um recente podcast, um ex-astronauta e também brigadista da NASA chamado de Charles Duke fez afirmações um tanto quanto polêmicas quando ele afirma que seres extraterrestres e até mesmo naves não são propriamente o que nós pensamos, e sim afirma que são demônios. Vamos assistir um trecho do vídeo. UFOs, alien life? No, I don't believe in alien life. I believe that God showed me a specific answer to two prayers, that they're demonic, and that they're demonic beings that make an appearance and appear to be real, and they are real. Satan, Bible says Satan can appear as an angel of light. So they can appear, and so nothing human can make a 90-degree turn at 3,000 miles an hour and survive. And so they have these, and I think the purpose is to draw you away from the real God and say, look at us, and this is where you ought to be because we are superhuman and we can do it. So that's my feeling. People laugh at me generally, but I'm not going to be, I don't care. Because, I love you. Extraterrestrial. I mean, not superhuman, but other civilizations out there that are farther away from us. It's a distraction from God. A pergunta é, seriam os extraterrestres modernos os demônios da antiguidade? Ou seriam os demônios da antiguidade, de uma forma errônea interpretado pela ciência, como viajantes do tempo, do espaço, ou até mesmo como visitantes de outros planetas? Documentos e relatos militares popularizaram a sigla EBE, Entidade Biológica Extraterrestre. Segundo o então ex-astronauta Charles Duke, ele entende que estes seres não são apenas extraterrestres da forma que conhecemos. Então, o que seriam suas naves? Seriam sistemas de dobra dimensionais? Seriam portais dimensionais? Estaria a mente humana associando conceitos diferentes de travessias de dimensões e espaço-tempo com os nossos veículos voadores? O ex-ministro do Canadá, Paul Hellyer, hoje falecido, deixou em uma de suas últimas declarações que governos estariam coletando tecnologias destes supostos seres para fins militares e espaciais.
Over the years, the United States has managed to what we call back engineer or replicate the extraterrestrial technology, both on the weapons side and on the transportation side, to the point where Dr. Stephen Greer, as witnesses, said about the flying saucers, you can't tell whether it's one of theirs or one of ours because they look so much alike. So they have made tremendous progress in 60 years. And they have developed very powerful weapons, far more powerful than anything they had before. And they have, according to Ben Rich, who was the former head of the Lockheed Skunk Works, which was working on these kinds of vehicles. They now have, as he said, quote, the capability of taking E.T. home. And so when you say happiness, I think you have to then say happiness between whom and by whom, because there's no carte blanche single answer to that question. Se estes seres são realmente extraterrestres ou algo além do que possamos imaginar, ainda assim levanta uma questão: o que eles procuram aqui na Terra? Recursos, minérios, material biológico? O universo possui abundância de recursos minerais. Então, por que atravessar enormes distâncias por algo encontrado em milhares de mundos e até mesmo em asteroides? Na tradição cabalística existe algo muito raro que é estudado pelos antigos sábios: a alma adâmica, conhecida também como Adam Kadmon. Essa estrutura espiritual seria a forma original da humanidade e considerada a imagem e semelhança de Deus. Talvez o verdadeiro tesouro que se encontra na Terra, que muitas vezes é pesquisado e estudado por seres de fora, não sejam bens materiais. Talvez seja o que realmente somos. Relatos de abdução frequentemente mencionam experimentos genéticos, coleta biológica, híbridos. E parece existir uma certa preocupação a respeito de algumas supostas raças e até mesmo suas reais intenções. I know that there is some concern about one breed of reptilians, and that maybe they have some connection with the Greys. I don't know. But again, it's not carte blanche, because there are branches of the reptilians, and there are allegedly some good, positive creatures in this with that name. But the United States, when it was briefing presidents, has always said that most of them are benign, but there was one that wasn't. They've never named the one. No one's ever told me who it was. But I suspect they're talking about this one branch of the reptilians, who, if you wanted a nice way to sum it up, would represent the dark. And on the other hand, the people from Mars and Venus and Saturn, who look more like us, are more spiritual, and who would represent the light. Algumas teorias sugerem que talvez esses seres e essas inteligências não estivessem aqui procurando apenas coisas físicas. Talvez eles estivessem tentando recuperar algo que lhes foi perdido. E não é sobre genética. Talvez seja algo espiritual. Se essas inteligências existem, por que permanecem ocultas? Se estes supostos seres, sejam eles espirituais ou extraterrestres, de fato existem, e com tantas provas e riqueza de detalhes, por que o governo insiste em ocultá-los? Estaria a humanidade despreparada para entender o que realmente somos? Esta revelação poderia desmontar os sistemas de crenças?
Poderia até mesmo deixar o domínio sobre a humanidade por parte dos grandes sistemas ruir? Quem poderia ter estas respostas? I suspect no one knows 100%. When I say no one, I mean no human in the realm of authority. But there are certainly people in the United States cabal who have more information about this subject than any of the rest of us, because they have been collecting it assiduously for years and years, and they have probably had more contact with different groups over a longer period than just about anybody else. So they have a lot to disclose when we can get them to disclose it. But disclosure is essential. The information is there. It's in the public domain, both print and electronic, that it's not going to get into the press that would convince him, like his own paper. And that is a problem. A Kabbalah talvez ofereça uma resposta, porque a humanidade ainda não compreende a sua própria natureza e existência. Antes de revelar o que está lá fora, precisamos compreender o que somos aqui dentro. Talvez grande parte da humanidade não esteja pronto nem próximo de compreender o que são esses conceitos e o que de fato nós somos. Talvez os extraterrestres sejam viajantes das estrelas. Talvez sejam entidades interdimensionais. Talvez sejam os antigos Shedim descritos pelos sábios. Ou talvez estejamos observando o mesmo fenômeno através de linguagens diferentes. Durante milhares de anos, profetas, místicos, visionários descreveram inteligências que habitam regiões invisíveis da realidade. Talvez a questão nunca tenha sido se estamos sozinhos, mas o que realmente significa ser humano. Estaria a humanidade pronta para a grande revelação? Estaríamos realmente aptos para digerir um novo conceito de existência? Milhares de anos de cegueira poderiam ser curados apenas com a revelação de outros tipos de vida? E se todos estes mistérios estiveram sempre disponíveis aqui, e você nunca soube aonde procurá-los? Todos estes mistérios e segredos são revelados pela Cabala. Será que chegou o grande momento? Talvez a maior revelação que precise ser feita para a humanidade não é sobre a existência de extraterrestres, mas o que eles procuram, que eles tanto buscam no homem, que nós mesmos não sabemos. A humanidade estaria pronta para mudar completamente sua forma de entender a vida e a existência? Talvez este seja o verdadeiro fator pelo qual até hoje não tenha acontecido a grande revelação. Se você gosta de temas como este, acompanhe nosso canal, siga e acione a campainha, e também pelos nossos canais de acesso como o WhatsApp.